Hoje eu vim apresentar para vocês uma forma de você virar a chave e se despertar, seguir em frente, tá? Então, como fazer para conseguir sair desse cansaço, sair desse desânimo? Às vezes as pessoas questionam muito, eu observo muito no dia a dia, eu sou muito observadora, e aí eu vejo assim, como as pessoas estão cansadas, estão com uma moleza, né? As pessoas questionam muito, não sei como é que está aí na sua rotina, mas as pessoas questionam que o clima tá pesado, aí coloca a culpa na previsão do tempo, aí é porque tá muito calor, é porque tá muito frio, é porque é mudança de estação. Claro que tem toda essa questão física também, mas muito mais do que essa questão física, tem a questão energética, espiritual, tá? Tem a questão da espiritualidade que está aí querendo falar com você, tá? E aí, como nem sempre a gente consegue se concentrar profundamente numa oração, numa meditação, então existem técnicas terapêuticas que nos ajudam a buscar essa concentração. Outra coisa assim que as pessoas questionam muito, que não conseguem fazer meditação porque não conseguem ficar muito tempo parado. Aí eu pergunto, como é que são os áudios do WhatsApp? Coloco no acelerado. Não aguento ouvir um áudio de mais de 2 minutos. Pois é. E aí já começam os problemas da vida. Porque se uma pessoa se dedicou a falar com você, se uma pessoa se dedicou a te contar algo, contar um simples caso, ou até mesmo desabafar, falar da sua história, se uma pessoa se deu o trabalho de querer te contar alguma coisa, ouça, porque ela lembrou de você com carinho para comentar com você. Ela, só não sei que seja fofoca, né, gente? Se é fofoca, manda parar. Mas às vezes a pessoa tá precisando falar um pouquinho sobre uma situação que aconteceu lá no trabalho. A pessoa tá precisando de um bate-papo, de sair das redes sociais de repente, mas você não tem tempo para ouvir, né? Então, nós vamos falar agora sobre como fazer para organizar esse tempo, tá? Como fazer para conseguir ser mais ouvinte, silenciar um pouquinho, porque essa turbulência toda, esse cansaço mental, essa preocupação, aí a pessoa acha que é falta de carência de vitamina, aí vai fazer exame, aí acha que é por isso ou por aquilo, fica colocando 1000 argumentos e vai ver, não é nada disso. Tem toda a reação física, claro, mas também tem que pensar que nós estamos num planeta, né? Nós estamos no planeta Terra, nós estamos num contexto aonde nós não somos só. Tem muita gente conosco, né? Imagina que nós somos um grãozinho de areia na praia, nós somos uma gotinha de água num oceano. Olha quantas outras gotinhas também estão ali, né? Então nós não somos só. Então vamos aprender a olhar para quem está conosco e acreditar que eu sozinha, uma única gotinha, eu não consigo matar a sede de ninguém. Eu sendo uma única gotinha, eu não consigo matar a sede de ninguém. Repito isso. Nem matar a sede e nem dar um banho em alguém, nem lavar as mãos. Agora, se eu juntar com a tua gotinha, com a gotinha de fulano, de Beltrano, se eu ir juntando com as gotinhas de todas as pessoas que moram na minha casa, de gotinha em gotinha o copo encheu e eu consigo matar minha sede. E quando você consegue se sentir, bom, agora eu não tô com sede, então eu posso caminhar, eu posso trabalhar, eu posso fazer alguma coisa. Isso é só uma analogia, mas deu para entender? Como é importante a gente aceitar que lá no nosso trabalho tem outras gotinhas, tem outras situações junto com a gente. E aceitar que na nossa casa tem outras. E às vezes a gotinha de água tá limpa, tá filtrada, às vezes tá quente lá da torneira, né? Temperatura ambiente, às vezes tá quente fervendo lá no fogão, às vezes tá quente, tá gelado na geladeira, às vezes tá congelado lá no freezer.
É. Às vezes essa gotinha tá numa poça de lama. E às vezes é essa gotinha que tá lá suja, ou gelada, ou queimando de raiva, de ódio. Às vezes essa gotinha chega e encosta em você. E aí, que gota você é? Você é uma gota neutra, que vai amenizar a temperatura daquela que tá fervendo. Tu é uma gota limpa, que se eu tiver aqui algumas gotas sujas, um pouco dessa água suja, e eu ficar colocando água limpa, ela vai transbordando, transbordando até que fica limpa, não é assim? Pega um copo, faz essa experiência. Pega uma água suja e coloca ele embaixo de uma torneira onde sai água limpa. A água vai transbordar, transbordar, transbordar até que a água vai ficar limpa. Tu já fez essa experiência? Faz pra você ver. Você é a gotinha suja ou você é a gotinha que tá caindo limpa pra limpar as outras sujas? Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas estão me procurando bastante para falar sobre cansaço, sobre desânimo, acordo corpo dolorido, problemas físicos. Mas aí elas ficam só querendo a solução daquele problema. Mas se chegou a esse ponto, se esse fruto tá, vamos dizer assim, se esse fruto tá estragado, é porque tá algum problema na planta, na raiz, no caule. Se a pessoa chega pra mim falando que tá sujo, que tá barrenta, que essa gotinha tá na lama, que essa gotinha tá suja, que essa gotinha tá quente, tá uma água ruim. Se ela chegou a esse ponto, por que uma gotinha tá na lama, tá suja? Não adianta nós olhar só a gota, nós temos que olhar o recipiente onde ela está. Olha só, chegamos onde eu queria. Se ela está numa jarra limpinha, bonitinha, ela vai estar limpa. Num filtro, ela vai estar limpa. Mas se ela tiver lá numa poça da rua, passa um, pisa em cima, passa outro, daqui a pouco vai estar um barro, ela vai estar suja. Então, em que ambientes você está, gotinha? Em que ambiente você está? Aonde você anda? Quais são os ambientes que você frequenta? Qual é o ambiente da sua casa? As gotinhas da sua casa, elas estão ficando frescas e gostosas para matar a sede? Ou elas estão ficando enlameadas, quentes, fervendo de raiva e ódio? Ou congeladas, lá no congelador, empacadas, congeladas? Dá uma observada ao redor da sua casa. E depois me fala, observa e depois você volta aqui e me fala se fez sentido para você. Vamos lá então. O que fazer se eu perceber que essa minha gotinha humana, né? Eu aqui, pessoa humana, sou uma gotinha, certo? Vamos continuar na analogia. E essa gotinha tá suja. Eu tenho que pôr ela no filtro para ela limpar. Mas se eu sozinha não consigo. Por isso que existem grandes pesquisas, grandes estudos que criaram as terapias, que criaram objetos, que criaram argumentos, estratégias, formas, enfim, para auxiliar. Eu não conseguiria limpar uma gotinha, uma água suja. Mas um grande pesquisador, um grande estudioso, criou, inventou o filtro. Então eu coloco a água lá no filtro e ela vai filtrar e vai ficar limpa. Às vezes sozinho você não vai conseguir, mas existem os terapeutas que são esse filtro que podem te ajudar a limpar essa gotinha. Eu vou apresentar para vocês uma técnica que chama espiral energética. É essa aqui, ó. Tem várias, tá? Primeiro lugar, antes de continuar aqui, antes de dar sequência ao que eu tenho para te falar, antes de te mostrar meu material de trabalho, antes de te mostrar os filtros que podem limpar essa gotinha para que essa gotinha fique bem, fique pura, fique potável, eu quero deixar bem claro que isso não tem cunho religioso, isso não é nada de anormal, se é que você me entende, porque tem gente que acha que é uma coisa do outro mundo. Não tem nada disso, isso é energia, isso é conexão com as gotinhas limpas. Quanto mais gotinha limpa eu colocar no copo,
mais vai transbordar e a água vai ficar limpa. Não tem nada a ver com religião, com energias densas, é físico isso, tá? É quântico. Eu fui professora por 22 anos. Quando um professor vai para uma escola, ele só vai com conhecimento e chega lá e fala para os alunos? Nunca. Eu sempre planejava minhas aulas e hoje eu planejo meus atendimentos. Eu sempre pegava uma caneta, um lápis, eu sempre escrevia, eu rabiscava os gráficos que eu queria passar, eu fazia slides, depois quando chegou o slide, porque há um tempo atrás não tinha slide. Eu fazia um cartaz onde eu colocava desenhos para pôr na parede. Com certeza você já deve ter visto salas de pré-escola, salas de alfabetização, com o alfabeto, né? A letra A, daí tem uma abelha, tem um avião, para a criança aprender. Então, tem um símbolo lá, tem um avião lá. É magia? Não, é alfabetização. É uma forma da gente ver para concretizar e assim a criança aprende. Isso aqui, terapeuticamente, é a mesma coisa. São símbolos para a gente olhar e mentalizar, para sentir e curar. Essa é a melhor parte, né? E curar. Entendeu? Então, tira isso da cabeça quando falarem pra você. Essas terapias integrativas, as técnicas holísticas. Isso é do outro mundo. Esquece isso, não é. Tem nada a ver. Lembra desse exemplo que eu tô falando de concretizar em nossa visão o olhar pra gente poder memorizar. Quando o terapeuta, ele não é mágico, ele não adivinha tudo. Eu tô aqui, ó, cheio de folhas, porque se o cliente me dá uma resposta, eu tenho que anotar. Eu não sou mágica para adivinhar. Tenho agenda, tenho cadernos, livros. Então, não tem como a gente adivinhar tudo, tá? Então, o que acontece? É muita informação diferente, de problemas diferentes, de pessoas diferentes. Se eu não anotar, se eu não tiver alguma coisa para me memorizar, para eu sentir isso, fica difícil, né? Então, imagina um professor ensinar o alfabeto para uma criança de pré-escola, de alfabetização, sem essas imagens para concretizar na cabecinha da criança. Fica bem mais difícil. Então, essas imagens, elas servem como um direcionamento para o terapeuta concretizar em você. É só isso. E é uma energia. Tipo, eu quero sentir de você o seu elemento da natureza. Qual é a vibração que você precisa vibrar com a energia natural da vida, que Deus criou todas as coisas. Então, eu preciso concretizar isso. Aí, o que eu faço? Eu olho o símbolo que representa isso. Mas eu olho o símbolo, eu memorizo esse símbolo, daí eu memorizo o seu nome, daí eu vejo você, eu falo com você, eu ouço sua voz, eu memorizo a imagem. Aí eu sinto a energia aqui. Então, como que eu consigo sentir energia? Eu uso muito pêndulo, tá? Não sei se você já viu falar do pêndulo. É um cristal, pode ser de madeira, pode ser... É um cristal. E esse cristal, ele tem... uma energia da natureza, do elemento terra. Tu vive sem terra? Não. Tu não tem que comer comidas que foram plantadas na terra, tu tem que pisar na terra, tu caminha na terra, né, no chão, tu não fica voando. E as pedras, os cristais, eles são elementos da natureza. Tem grandes igrejas feitas de pedras. Não é nada magístico, não é nada místico gostar de uma pedra, de um cristal. Tá? E aí a gente usa essa energia da terra, aprende, né, com cursos e estudos, a usar para conectar com esses símbolos e assim memoriza para poder entender qual é o processo de cura que você está precisando. Tá? Então esses símbolos que a gente usa é só exclusivamente para isso, tá? E aí, esse aqui é um espiral. Vamos imaginar um redemoinho, né? Vamos imaginar um redemoinho que vai rodando, 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 girando e vai levando tudo, né? O espiral é isso, é um redemoinho. Vai girando, vai rodando. E aí, quando dá... Você já viu um redemoinho? Ele passa aquele vento, depois o chão fica limpinho, né? Porque levou tudo para o ar. E é isso que a gente faz aqui.
O que tá sujo na sua casa? Tem mágoas, tem tristezas, tem crenças, tem negatividade. Então eu preciso memorizar isso e memorizar esse redemoinho, esse espiral, por isso que o nome desse trabalho é espiral, para levar tudo para cima, para subir, para tirar da sua história. Só que se eu só fizer isso sem material, é como se fosse o exemplo que eu dei do professor dando aula sem o alfabeto. Alfabetizar sem as imagens dos nomes correspondentes a cada letra. Deu para entender que isso aqui é um trabalho igual um outro qualquer, onde exige muita concentração do profissional e onde exige um movimento de passo a passo, de compreensão, de memorização. O que isso significa? Né? O que significa cada imagem dessas? Aqui embaixo, ó, tem um desenho de uma árvore. Nós vamos falar sobre a sua árvore genealógica. Nós vamos falar um pouquinho aqui nessa imagem sobre a sua conexão com a sua história de vida. Da onde vem teus traumas, da onde vem teus medos. Da onde que essa gotinha, como eu falei no início, da onde que essa gotinha sujou? E aí entra o espiral que gira, gira, gira e leva tudo embora. Com comandos mentais, com comandos verbais. Sabe quando você escuta uma música e aquela música fica na sua cabeça? Às vezes a música nem é bonita, mas tu escutou e ela tem um toque assim, que você fica repetindo ela o dia inteiro. Então, você acabou que sentiu ela, decorou ela, tá dançando sem nem sabia dançar, mas a música foi tão contagiante que tá fazendo você dançar. E aí, o que acontece com isso aqui? A gente gira, gira, a gente repete, repete, é como se fosse essa música impregnando em você. E isso são pedidos de cura. É uma música, entre aspas, vamos falar assim, que uma música que está concretizando em você palavras de cura. Tá? E essas palavras de cura vão ficar repetindo aí na sua cabeça como se fosse aquela música que eu dei o exemplo. Entende? E aí vai ficar... Isso é lei da atração. Quando você vibra, vibra, vibra na mesma energia, na mesma sintonia, as coisas acontecem. Esse trabalho aqui, eu estou fazendo ele para fazer essa limpeza energética, para fazer essa busca, né? Essa concretização dos seus sonhos. Aqui primeiro a gente limpa tudo que tá sujo e depois a gente coloca coisas limpas dentro. Por exemplo, imagina uma casa, tu compra um tapete novo. Primeiro você limpa o chão para depois pôr o tapete. Então você quer um objetivo, né? Vamos dizer assim, eu quero ter tranquilidade e paz dentro da minha casa. Então, primeiro eu vou limpar o que tá tirando a tua paz. Eu vou limpar o que tá irritante e não tranquilo, para depois poder pôr a tranquilidade. Então, a gente limpa e concretiza. Faz as duas coisas, tá? Primeiro faz uma limpeza geral e depois uma concretização. Pode ser à distância, assim, por videoconferência, pelo WhatsApp. Pode ser no off. O offline é assim, é quando você me pede pelo WhatsApp... Eu faço sem ligar a câmera e depois eu só te mando áudios e foto te mostrando como que foi a limpeza, tá? E aí a gente conversa pelo WhatsApp, tá bom? É lá que eu consigo falar melhor com vocês. As pessoas estão me procurando muito com peso, com cansaço, com estresse. E aí elas vão à igreja, são pessoas de fé, são pessoas que estão buscando ler um livro, tão firmes, tão dedicadas, mas tem um clima pesado, tá uma energia densa, porque nós estamos indo para o final do ano, tem muitas metas que não foram alcançadas, isso vai dando uma frustração. Ai, mais um ano passou tão rápido, mais um ano e eu não consegui realizar meu sonho. Então começa a dar uma tristeza, dar uma frustração. O ambiente espiritual está pesado, porque está tendo umas conexões planetárias. Então, nós, com essas concentrações, com essas técnicas de memorização e de concentração, nós profissionais conseguimos perceber o quanto está denso. E se você não sabe se proteger, aí você vai ficar com essa fraqueza, com essa moleza, com esse desânimo. Aí tu vai ficar triste porque acha que Deus não te escuta, tu pede, nada acontece. Faz a lei da atração, mas não atrai nada. Ou é uma esponja que só atrai coisa ruim. Então é preciso fazer essa limpeza aqui, ó, do espiral.